Olá, estudantes Soult, salve, salve, simpatia, vamos para mais uma de filosofia. Eu sou o professor Bruno e vamos falar de Rousseau e a vontade geral. Esse que é um filósofo iluminista. Tá aqui o bonitão do Rousseau. O Rousseau, apesar de elencado como filósofo francês, do iluminismo francês, não é francês de nascimento, né? Ele nasce em Genebra, que é Suíça. Ele tem uma vida um tanto quanto conturbada, a mãe morre, o pai dele não consegue criar, ele é criado por tio, por religiosos, e ele encontra uma vida plena nas bibliotecas e nas suas caminhadas da natureza. Ele leva uma vida de viajante, ele trabalha com várias coisas diversas, ele é gravador de metais, ele é músico, ele é tutor de crianças, até que ele ganha um concurso literário da Academia de Dijon, na França, com o seu primeiro discurso sobre as artes e a ciência, e a partir daí a sua vida de escritor decola. A sua pena é bem afiada, ele é bem impactante nos seus escritos, vai fazer muito sucesso, sobretudo na época da Revolução Francesa, né? Posteriormente também, mas nesse momento ele é muito lido e é muito declamado pelos sujeitos, certo? Então, Rousseau tem uma polêmica envolvendo a sua vida. Então, antes de fazer fama, ele tem um relacionamento longo com a Thérèse Levasseur. Então, eles têm 5 filhos, eles não se casaram, mas têm 5 filhos, e o Rousseau decide enviar os 5 filhos para a roda dos expostos, para o orfanato. Justifica ele dizendo que a Teresa não tinha condições de saúde para criar as crianças e ele estava na busca por produzir o conhecimento, então não teria como criar. Isso é algo que mexe com ele, vai escrever vários momentos tentando justificar isso, até nas suas confissões últimas. E aqui, um dos desafios é a discussão sobre separação do autor e obra ou não. Vamos ver, o Rousseau é importantíssimo para a discussão sobre educação, mas é um sujeito que abandonou os 5 filhos. E aí? Outra polêmica envolvendo o Rousseau é se ele é de fato um iluminista ou não. Porque apesar de ser classificado dentro do iluminismo, ele critica várias coisas que os iluministas apoiam. Uma das questões basilares é a questão do progresso. Então o Rousseau vai criticar a propriedade privada e o progresso. Os iluministas, o progresso é fabuloso, desenvolvimento, melhorias, etc. E ele diz, calma lá, o progresso pode levar inclusive ao aumento da desigualdade social, que é um problema. O próprio Voltaire, um grande filósofo francês, vai dizer que ninguém jamais pôs tanto engenho em querer nos converter em animais, e Le Rousseau faz nascer desejos de caminhar em 4 patas. Tá? Além disso, o Rousseau vai sofrer também com perseguições políticas, né? Quando ele escreve do contrato social, quando ele escreve sua obra Emílio, né, o da educação, também sofre perseguições políticas. Bem, mas quais são as ideias do Rousseau, então? Começando pela ideia do contrato social. Lembre-se que os filósofos chamados contratualistas, antes do Rousseau, o Hobbes e o Locke, mas os chamados contratualistas entendem que o contrato é um pacto social que justamente ele é feito de maneira livre, espontânea. Antes do pacto social teríamos o que? O estado de natureza, depois a sociedade civil. Cada um dos filósofos interpreta que esse estado de natureza é de um tipo, de uma maneira. Para o Rousseau, os seres humanos, o estado natural, são bondosos. Então eles são piedosos, eles são pacíficos, eles são dotados de comiseração, que é justamente a ideia de que você tem piedade do outro, certo? Repartem. Contudo, um sujeito passa a ter coisas, os outros não têm, a desigualdade vai gerar conflitos e competições. E dessa partilha nós viramos o esquilinho da última imagem ali. Ele diz que é isso que leva aos problemas, certo? Então, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade sobre os homens, que é um dos discursos famosos que ele tem, ele vai colocar 2 coisas, né? A primeira delas, então, que é o sujeito que fez a propriedade privada, olha só o nome, né? A origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. Aquele sujeito que primeiro cercou uma terra e disse é meu, é o sujeito que causa tudo isso. Ah, professor, então o Rousseau é um socialista? Não, o socialismo só vai existir bem depois, mas ele é um grande crítico da propriedade privada. Então vai dizer que a propriedade privada dá origem à desigualdade, e da desigualdade social temos todos os outros males. Então ele faz, né, uma jornada humana que diz o seguinte, primeiro nós temos um homem no seu estado natural, totalmente submisso aos impulsos da natureza. Depois nós temos um ser selvagem, mas que já tem dilemas morais, já se pergunta, será isso certo, será isso errado? Mas, quando acontece o Pacto Civil e temos um homem civilizado, os seus interesses privados acabam dominando a moral. Ele já não se perguntaria se é certo ou errado, ele só se perguntaria o que me dá mais lucro, o que me dá mais bens. Né? Então, o Rousseau aponta o seguinte, que o homem nasce bom, mas por toda a parte se encontra acorrentado.
que ele quer dizer com isso? De que os seres humanos teriam como inata essa bondade, mas isso ia desaparecendo, porque a partir do pacto social, nós passamos a valorizar o quê? Os interesses privados. Então a sociedade estaria corrompendo o sujeito. Tá, e como é que resolve isso? Educação. Através do autoconhecimento é que os sujeitos poderiam justamente aperfeiçoar a si mesmo, buscar aquilo que o Rousseau vai chamar de perfectibilidade. Tá? Na obra Contrato Social, uma das suas mais famosas, ele aprofunda esses conceitos, defendendo então um pacto social livre, de soberania popular, o povo está acima da vontade geral dos cidadãos. Esse é um conceito basilar para o Rousseau da vontade geral, certo? Então a vontade geral corresponde aos interesses comuns acima dos interesses privados do indivíduo. Interesse comum acima do interesse privado, tá? E aí quem é soberano nesse pacto social? É o povo. O governante ele apenas representa os anseios do povo, ele representa os anseios da vontade geral. Se esse governante não atende às expectativas, vale a pena retirá-lo. Tá? Então, a vontade geral é fundamental. Esse conceito, aliás, é belíssimo para você incorporar. A vontade geral é que é soberana. Então, a vontade geral deve buscar sempre o bem comum e a justiça. A legislação deve ser feita em virtude disso. Aqui um exemplo, logo no início da Revolução Francesa, dos deputados fazendo o juramento buscando defender o bem comum e a justiça. Essa é a expressão da vontade geral. É uma virtude cívica de colocar o interesse coletivo acima do seu interesse privado. Na sua obra ainda do Contrato Social, ele diz que nós não devemos participar apenas elegendo aqui ou lá, ele criticaria o sistema brasileiro, por exemplo, nós votamos a cada 4 anos, mas que nós devemos participar ativamente das decisões e que a vontade geral, a garantia desse bem comum, ela está acima de todos. Mas isso não seria perder a liberdade individual, porque justamente essa vontade geral garantiria o bem viver de todos. Tá? E ainda defende, né, que os sujeitos, quando o Estado não segue essa vontade geral do povo, o governante pode sim ser substituído. Muito bem, a sua outra obra é a obra pedagógica, Emílio ou da Educação. E aí ele aponta o seguinte, a importância de uma educação natural. Acho esse ponto bem interessante. Então ele vai defender uma educação que não seja apenas racional, mas justamente pelo oposto. Nas primeiras etapas da vida seria fundamental uma educação natural, onde a criança tivesse contato e reconhecesse os seus sentimentos, os seus sentidos, os seus instintos, as suas emoções, um contato pleno com a natureza, aprender a partir da natureza. Né? A verdadeira educação é aquela que ensina a criança a viver a sua liberdade. Então, pensa como isso é diferente dos iluministas que tinham toda uma centralidade na racionalidade humana. O Rousseau está defendendo aqui uma educação que passa pelas emoções, certo? Então ele defende essa etapa fundamental. Mas não é tudo. Ele vai dizer que a educação ela tem que educar o homem natural, mas também tem que educar o cidadão. Então, posteriormente, seria fundamental ter uma educação cívica para entender que os seus interesses não são os únicos e você tem que colocar isso abaixo do coletivo, a tal da vontade geral. Então, dessas duas educações, do ser natural e a educação cívica, é que teremos o sujeito pleno, né? O sujeito para viver bem em sociedade. Tá? É aqui que emerge, de fato, o sujeito pleno. Graças, é claro, do seu autoconhecimento, de perceber esses limites. Aqui, uma das edições da obra, né? Importantíssima até hoje, né? Filosofia da educação fundamental até hoje, certo? Esse foi Rousseau e a vontade geral. Bons estudos, até a próxima.